Sejam bem-vindos ao nosso 48º podcast. Aqui nós somos o podcast que queremos dar voz a você. Você da beleza, você das unhas, você empreendedor. E aqui nós queremos também te mostrar o quanto nós somos fortes, determinados e o quanto a gente pode ir longe. Quero agradecer o nosso patrocinador oficial, que é a Farms Nails. A Farms patrocina esse podcast para dar voz a você. Então sejam bem-vindos ao nosso Farmcast. Se você ainda não segue os nossos canais, já clica ali em seguir, já curte e compartilha esse podcast para pelo menos 10 pessoas, porque eu te garanto que vai valer a pena. Hoje eu tô aqui com alguém que venceu a escassez, o luto, a dor. Hoje tem uma empresa consolidada, próspera e abençoada. É uma honra te receber aqui hoje, Tagma. Minha instrutora linda, maravilhosa, que eu conheço há anos. A gente tem uma história juntas e é uma honra te receber aqui. O prazer é todo meu. Seja bem-vinda. Vamos começar contando um pouquinho da história da Tagma? Então, a Tagma, quando estava lá nos seus meados dos 13, 14 anos, entendeu, né, e sentia que não ia ter condições de fazer faculdade ou qualquer outra coisa parecida. E eu tinha muito em mente uma frase que a minha mãe falava desde pequena. Eu acho que em prol dos horários de trabalho que ela tinha, eu ficava em casa sozinha. Então, ela, em meio a essa dificuldade, ela dizia: trabalhe em algo para você, nunca para outra pessoa. E aquilo ficava muito martelando na minha cabeça. Então, o que eu ia fazer? Então, na época, eu fazia curso de dicção oratória, de secretária, trabalhei em supermercado, trabalhei em empresa de dobrar lençol, mas nada eu me adaptava. Fui secretária de uma dentista bem renomada na cidade. Ali eu comecei a me encontrar um pouquinho. E era engraçado porque na época eu gostava da parte da esterilização. E eu dizia, nossa, eu quero muito trabalhar com alguma coisa que tenha que lavar. Ela sempre me elogiou muito por lavar muito bem os materiais. Que legal! Olha como já tá tudo conectado. Nossa, demais. E aí, eu tinha na época uma cunhada e ela estava bem apertada, né? Ela tinha um salão na cidade próxima. E ela disse, Tagma, vem fazer um curso e vem me ajudar no espaço. E eu olhei para ela assim, será? Porque, inclusive, minha mãe me levava para fazer a unha quando dava no salão dela. Então, era uma coisa assim, acho que não, sabe? Mas, não sei se eu quero isso. Não sei se é bem isso, fazer unha, mas tudo certo. Aí, eu peguei, fui fazer um curso. Sabe quando tu entra num lugar e tu diz, gente, tá tudo errado isso aqui. Não era para mim estar aqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu lembro que era uma escola da cidade próxima, então tinha eu e mais 3 ou 4 meninas com aquele material, com aquele kit todo, ninguém se entendendo muito ao certo, sabe? Não tinha informação, óbvio, que a gente tem hoje no método de ensino, né? Então era bem escasso. E eu disse, nossa, isso aqui tá muito chato. E era um curso de quê? De manicure inicial, iniciante. Era ali o pé e mão básico, pezinho na bacia, aquela coisa toda. E eu, meu Deus, que chatice isso. Você não gostou? Eu não gostei. E eu disse, tá bom, mas agora minha mãe pagou isso aqui, né? Ela tinha pegado um dinheiro emprestado na época. E eu disse, gente, eu preciso terminar esse curso. Imagina, comprei todo o material. Aí eu fiz meu curso. E fui atender no tal do salão para me testar. Foi uma catástrofe. Eu digo que eu deixei os dedos todos, assim, que era uma sangria desatada. Eu tinha vergonha até. Porque, nossa, eu nunca me esqueço que a primeira cliente que eu atendi no salão escorria sangue. Não, era louco. Negócio louco. Ainda bem que era uma tia da dona na época. E ela super tranquila, assim, mas tipo, ela olhava, acho, pra dona na época, ela, querida, ela precisa de ajuda, essa moça. Querida, ela precisa de ajuda. Cara, deixa eu te contar que a primeira vez que eu fiz minhas unhas foi pro meu aniversário de 15 anos. Olha só. Até então, nunca tinha feito nada. A minha mãe era muito assim, sua sobrancelha é linda, natural, sua unha é linda, então não podia fazer nada, nem pintava a unha. E a primeira vez que eu fui fazer foi para o meu aniversário de 15 anos. Cara, a minha cutícula é muito fina.
E eu fui fazer com a manicure, que já era a manicure da cidade. Tagma, ela tirou bife em todos os meus dedos. Olha, era eu. Com 15 anos. Eu tenho Gente. 44. Até hoje, quando eu vou na manicure, quando as meninas vêm fazer minha unha, eu fico assim, ó, apreensiva quando elas pegam o alicate. Alicate ou tesourinha. Eu fico assim, ó. Eu faço unha com a Jéssica há Tensa. 10 anos. E até hoje, quando ela pega a tesourinha, eu ainda fico tensa. Porque na primeira vez, na primeira experiência que eu tive, ela cortou todos os meus dedos. Eu lembro que na hora que eu fui abrir o chuveiro, choque em todos os Nossa. dedos. Na hora que caiu a água, eu falei, meu Deus, eu não quero fazer isso aqui nunca mais. Então, minha primeira experiência com manicure também não foi boa. Nossa, e essa foi minha primeira. E aí eu fui indo, fui fazendo algumas tentativas, mas era bem corrido, porque eu tinha que ir até a cidade do lado, ficava lá o dia todo, não me alimentava direito, nada, voltava e ia direto para aula à noite. E aquilo foi ficando cansativo. Minha mãe, na época, estava com meu irmão mais novo, bebê, a Tata que faltava, sabe aquela coisa? Eu disse, quer saber? Eu vou ficar em casa, mãe, vou te ajudar e vou fazer unha em casa. E aí eu comprei uma maletinha e comecei a fazer em casa, eu ia na vizinha. Aí já tava melhorando? Já tinha parado de cortar os dedos? Nossa, já não tinha mais sangue, já sabia fazer uma francesinha sem tremer. Já tinha melhorado? Nossa, já tava maravilhosa. Ou seja, o treino. A prática, né? E aí foi indo, as pessoas foram sabendo. Uma vizinha me convidou para fazer parte de um espaço feminino que estava iniciando, né? Eu fui, né? Foi uma experiência boa, porém não nos identificamos. Aí eu fui trabalhar numa clínica estética. Inclusive, ela, né, tem o meu coração lá, porque ela é minha amiga até hoje. E eu fiz um curso de massoterapia. Por quê? Porque o combinado era, ela me cedia uma sala para fazer os atendimentos, mas ela queria que eu fosse... massoterapeuta também. Também desse assessoria para ela, né? Porque como ela era, né, focada na estética, eu tinha que ajudar ela. E eu disse, tá bom, eu vou, precisava da oportunidade do trabalho também, né? E aí eu fui. Só que a clínica funcionava de segunda a sexta. No sábado era paradíssimo. E eu já estava no ritmo de trabalho, sabe? E eu não estava tendo tanta demanda. E eu comentei com uma dessas clientes que a gente atendia lá na clínica, eu estava sentindo falta de trabalhar no sábado. E aí ela me convidou, olha que loucura, para substituir uma funcionária que ia sair de férias. E essa funcionária foi num salão renomado da cidade, comentou sobre mim e aí ela me chamou, sem me conhecer. Ou seja, a funcionária dela, que eu fui substituir, que eu nem vi, me indicou no salão que ela ia. Deu para entender? E aí, do nada, alguém me chama. E depois eu fui descobrir que foi através dessa loja que eu fui trabalhar, de freelance mesmo. E aí eu fui, fiz o teste, amei o ambiente, a proposta, tudo. E as clientes também já gostaram. E aí ela me convidou para atender lá. Aí você tinha que sair tinha que sair da clínica. E aí foi difícil. Porque eu tive que chegar para ela e dizer, olha, meu coração, ele vibra pelos vidrinhos. Tanto que ela ri até hoje dessa história. Porque ela disse que eu cheguei para ela e disse, Adri, obrigada, de verdade. Eu tava pagando o curso ainda, Mi. Tanto que ela disse para mim na época, olha, eu acho que tu vai fazer um péssimo negócio. Se eu fosse você, eu não faria. Você tá pagando o curso ainda. E eu disse, não. Você estava pagando o curso de massoterapeuta? Tava pagando ainda. E eu disse, não. Eu não quero isso. Eu não quero. Era muito mais forte. E aí eu fui. Fiquei nesse espaço 2 anos. Foi maravilhoso. Aprendi muito, muito, muito mesmo. E lá era só unha? Não, era um salão mesmo. Tinha cabelo, tinha... Não, mas você só unhas? Eu só unha. Só unha, não fazia outros serviços. E tava eu lá, na cirandinha, andando pra lá e pra cá e chorando à noite com dor nas costas, né? Porque aquele negocinho dói. Mas, enfim, foi uma experiência maravilhosa. Aprendi muito sobre a parte de gestão, de comportamento, de posicionamento perante os clientes, sabe? Muito. Você muito, via o que muito. podia, o que não podia. Exato. O que era legal, o que não era. Foi muito legal. Só que chegou um momento que eu estava me sentindo sufocada.
Por quê? Porque o salão, ele tinha uma linha muito clássica, que é o que a gente está vivendo hoje. Mas eu queria a pedrinha, eu queria a decoração, o adesivo, eu queria, né? Você queria, o seu lado criativo estava gritando. E aí eu precisava pôr aquilo para fora. E aí eu comecei a planejar como que eu ia fazer aquilo. E na época eu tinha um namorado, morava com ele, e nós tínhamos feito um acordo que, primeiro, né, eu dava assistência para ele, suporte para ele abrir a empresa dele, e depois eu abrir a minha. E foi o que aconteceu. Realmente ele abriu, na época, a empresa dele, e eu consegui abrir a minha depois. Só que com 30 dias que eu tinha aberto, eu descobri que ele estava em caminhos que não eram os que eu queria para mim, para minha vida. Até a gente fez uma tentativa, mas não deu certo. Bem curta de dias. Eu vi que não ia dar. E eu disse, eu preciso decidir sozinha isso. E aí foi que eu resolvi ficar sozinha. Então, eu tinha 2 aluguéis para pagar, 2 condomínios, e aí minha vida foi uma loucura. Porque eu não me via pedindo ajuda para minha mãe. Você não voltou para casa da sua mãe? Não, eu disse, eu preciso sair. Se eu me coloquei nisso, eu saio disso, sabe? E aí é a parte, né, que poucas pessoas sabem, mas eu comia meio miojo no almoço e meio à noite. Era o que eu tinha. Eu não tinha. Inclusive, eu penso até hoje, eu acho que tinha muitas clientes que viam que eu tava passando necessidade, sabe? E elas levavam lanche pra mim. As clientes, mais uma vez, salvando. Elas levavam lanche pra mim. Então, eu nunca vou esquecer isso, sabe? Foi uma época difícil pra burro, assim. E eu disse, cara, o que eu vou fazer? E eu tinha um financiamento para pagar. Eu tinha feito um empréstimo para abrir meu espaço, sabe? Na época, R$10.000 era muito dinheiro. E aí eu baixei minha cabeça e eu disse, bom, alguma coisa eu preciso fazer. E a minha primeira decisão foi entregar o apartamento que eu morava. E Deus é tão maravilhoso que, na época, eu comecei a comentar com as clientes. Preciso me mudar, eu preciso fazer alguma coisa, reduzir meu custo. E foi tão bizarro que eu não sei se chegou a 5 clientes. Uma delas me disse, Tagma, eu tô me separando. Você quer vir comigo? Dividir despesa, eu já aluguei uma casa, eu tô com um quarto sobrando. E eu disse, sério? Sério. Daí, na época, eu não pensei 2 vezes, né, Mi? Era a oportunidade que Nossa, você tinha pra onde você ia. Eu ia reduzir muito o meu custo. E eu fui. Fiquei lá, me organizei, fiz todo um plano. Nisso você entrou, porque aí eu fiz o curso, que se eu não me engano foi a 2ª turma de acrílico em Caxias, quando a Liane organizava. A 2ª. Até então você não conhecia nada de alongamento? Só Nada, não conhecia nada. E eu disse, gente, eu preciso fazer isso. Preciso. Aí me inscrevi, fiz o curso. Se esforçou para pagar. Nossa, muito. Porque ali já tinha o aluguel, já tinha todas as despesas que estavam por sua conta, né? E na época o curso não era barato para quem trabalhava só com tinha que comprar o material todo ali, né? Porque vinha o kit, mas a gente sempre quer o a mais, né? Então, gente, fiz-me. E aí eu não esqueço. Começou a sobrar dinheiro na minha gaveta. Gente, eu não sei explicar. O que é isso que tá acontecendo aqui? Eu tô acostumada com isso. Que é isso? Gente, tá sobrando dinheiro na minha gaveta. O que eu vou fazer? E eu ouvia muitas clientes falar. Muito que o melhor investimento que a gente podia fazer era em imóveis. Porque isso não desvalorizava nunca. Então, sabe? E eu disse, gente, antes que eu comece a gastar isso aqui, eu preciso botar em algum lugar. Eu preciso. E eu sempre tive um sonho, desde os meus 9 anos de idade, 10, de ter minha casa. Sempre. Caramba, né? Com 9 anos você já queria ter Eu queria muito, eu já me imaginava na minha casa, como que ia ser o banheiro, era muito forte. Acho que de tanto que a gente se mudou quando eu era pequena e de não ter aquela estabilidade de chamar esse canto de meu, eu não sei, eu acho que foi isso que aconteceu, né? Com certeza.
E eu queria muito. E eu disse, eu vou juntar, então, a fome com a vontade de comer. Não sei como é que funciona esse negócio aí de comprar casa. Mas eu vou Mas comprar. eu vou lá. Sendo que, quando eu tinha 16 anos, voltando um pouco na história, eu lembro. Eu entrei na Caixa Econômica Federal, falar com o gerente. Eu não tinha conta minha, eu não tinha nada. Eu era babá nessa época. E eu perguntei para ele, como que eu fazia para comprar uma casa? E ele ficou me olhando, sabe? De um cara do tipo, o que essa menina tá fazendo aqui? E era engraçado, porque ele era marido de uma colega minha. Como eu trabalhava à noite, ela tava naqueles processos de recuperar mesmo, sabe? Terminar o ensino médio. E ela disse, vai lá conversar com ele. Pensa quando ele viu uma menina entrando, né? E aí ele perguntou, sua mãe tem fundo de garantia? Eu nem sabia o que era isso. Vocês têm reserva financeira? Não, pelo que eu lembrava do meu histórico, né? Não. Todo do dia a dia, não tem. E aí eu disse, mas o que eu preciso? Olha, se você não tem uma renda fixa, eu preciso de uma conta que tenha recorrência, assim, assado. Mas é de quanto essa casa que você quer comprar? E eu acho que uns 300 mil paga, né? Oi. Ai, que loucura! Nossa, eu lembro, ele chegou aí pra trás, assim, não, o que essa menina doida tá me fazendo perder tempo? Mas foi minha, eu gravei aquilo. E no caminho de casa até o segundo salão ali que eu trabalhei, eu via um prédio muito bonito, e eu dizia, nossa, esse prédio, nossa, eu gosto do jeito que essa empresa trabalha, quem sabe, né? Pois a dona dessa empresa não se tornou minha cliente. Olha só. Quando você é obstinada a algo, cara, com 16 anos, você foi num banco saber como que comprava uma casa. Sim. É loucura. É por isso que eu sempre falo, visualiza, vai lá, pisa onde você quer. E eu fui no tal da empresa, porque aí eu comentei com ela, eu queria construir, quem sabe você me ajuda a fazer minha casa lá no interior, no terreno da mãe. Mas, sabe, meu sonho mesmo não era esse, era um apartamento. Então, vai lá. Daí eu disse, não, mas eu não tenho... Vai lá. Fui lá. E eu comprei um apartamento de 285 mil reais, sem R$1 de entrada. Você acredita nisso? Lógico que eu acredito. Gente, se você com 16 anos foi lá perguntar pro gerente como comprava uma casa. E eu disse, não é verdade. Sim, fechamos lá. Nos organizamos, fiz contrato, fui pagando isso na planta. Você tinha quantos anos, Carolina? 23 ou 24. Olha pra você ver onde as unhas podem te levar. Doido, né? Muito louco. Nossa, eu ainda nem, às vezes, paro pra pensar, eu fui ter minha primeira casa com 32 anos. Olha só. Porque eu demorei pra chegar nas unhas. Sim, né? Foi um pouquinho depois. E aí, me foi assim... Eu fui, fechei o negócio. Eu lembro quando eu cheguei na minha mãe para contar, ela ficou paralisada, assim, sabe? Quando não tem nem reação, tipo, é sério? Essa metida, né? No bom sentido. Conseguiu. Eu disse, sim, mãe, eu consegui. Olha que loucura. Caraca. Desculpa, 32 não, 35 anos. Eu tive minha casa própria. Com a minha idade agora. Olha só. Que louco, né? Doido. E aí foi. Fiquei pagando, fui para minha casa, o salão foi crescendo, teve uma primeira ampliação. Ali eu tive um momento, o primeiro momento mais difícil, porque hoje eu me emociono na primeira dificuldade, mas ela foi rápida. Eu tomei a decisão e eu tinha controle da situação, né? A segunda parte eu não tinha, né? Que foi, eu perdi um amigo. Foi muito importante para mim. Muito, ele era um irmão. E participei de um luto muito forte. Precisei de muita ajuda. E junto com isso, o câncer da minha mãe. E junto com isso, a minha primeira ampliação de espaço. Então, eu saí de um espaço muito pequeno, fui para um outro de 120 metros quadrados, onde profissionais desistiram no meio do percurso. Então, ali meu baque foi grande. E eu diria que talvez a maior superação que eu tive. Porque você trabalhar o lado emocional de coisas que você não tem controle. Não tem controle. A morte a gente não tem controle. Não. A saúde a gente não tem controle. E eu dizia, cara, eu não posso perder minha mãe.
Tava morrendo de medo de perder minha mãe. E olha como vai muito do que a gente conversa e eu sempre falo. Para mim, tudo, qualquer problema é resolvível. Tipo, é sério, é ampliação, é desgaste financeiro. Qualquer problema para mim, a gente resolve. Mas tem só 2 coisas que me abalam. Saúde dos meus familiares e a morte. E você estava vivendo exatamente as 2 coisas juntas. Você tinha acabado de perder um amigo e a sua mãe doente. Então, assim, são 2 coisas muito que mexem muito com o nosso emocional. Demais. E que a gente não tem controle nenhum. Não tem nada que eu vou fazer para sarar minha mãe. Não tem nada que eu vou fazer para trazer meu amigo de volta. E no meio disso tudo, eu ainda tô com problema financeiro. E sabe o que acontece que eu vejo muito, Tagma? Exatamente quando você resolve sair de um lugar para ir para um maior, algumas pessoas desistem. E sabe por que elas desistem? Por quê? Porque o cérebro delas não está preparado para viver o grande. Faz sentido. Não tá. As pessoas estão tão acomodadas ali, naquele pequeno, naquele lugar, naquela vidinha ali, que quando chega algo maior, elas falam, não estou preparada para isso. E isso serve para mudanças também, né, Mi? Exatamente. Internas, não precisa nem mudar. Exatamente. Né? E sabe o que? E a gente sofre porque essas pessoas saíram. Mas isso foi um livramento, porque chegaria uma pessoa que não está preparada para aquilo ali, que não queria se preparar. O cérebro dela não quer que ela cresça, entendeu? Ela não está disposta a sair da zona de conforto. Então, ela seria uma laranja podre dentro da sua equipe. E arruma desculpas, né? Para tudo. Desculpa. Isso. Então, assim, muitas das vezes as pessoas vão embora e a gente sofre quando, na verdade, é um livramento. Mas a gente não tipo assim... Uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente sentir, né? Mas até chegar nesse amadurecimento, hoje eu já tô mais madura. Nossa, muito, sabe? Não vivo num estado de sofrimento quando alguém sai. Sim, a gente sente porque a gente é humana, mas é diferente, né? Como a gente do que era naquela resolve. A forma como tu olha para a situação. E como foi passar por esse momento? Luto, dor? Como que você saiu de lá? Muita ajuda, muita terapia, Deus, primeiro lugar, né, com certeza, né, eu não me ajoelhava e chorava, eu me ajoelhava e berrava dentro da minha própria casa, sabe? Eu disse, gente, uma hora vão me chamar de louca, mas era uma dor imensurável. Eu disse, por que isso está acontecendo comigo de novo? Por que forte assim? Por que não passa? E aquilo não passava. Eu podia fazer o que eu quisesse. Tanto que eu trabalhava tanto. Nessa época, eu começava a atender 6h30 da manhã. Eu ia até 1h30. E para mim, eu tinha que ficar no trabalho para manter minha cabeça ocupada. Porque eu não sei nem se eu estaria aqui. Entende? Então, eu trabalhava massivamente. Eu não estava me importando mais. Eu só queria estar ali com a cabeça ocupada. E eu fiquei anos dessa forma. E isso não é saudável, né? Não. Por mais que seja um refúgio, não é saudável. Então, me aproximei muito de Deus nessa época. Foi muito importante. Inclusive, eu aceitei Jesus na época com a Renata Garcia. Ela foi assim... Legal. Nossa, essa história também é linda. E eu saí com a fé. Eu não teve remédio que fosse me tirar disso, entende? Foi minha fé, foi a oração, foi o eu comigo, ouvir pessoas que tinham maestria naquilo, que já tinham passado por isso, para poder me ajudar. Tive que fechar meu ouvido para muita coisa, porque não é todo mundo que entende o que tu tá passando naquele momento. Não. Né? Não. Então, eu comecei a selecionar. E aí, eu fui indo aos poucos. Mas demorou muito. Mas uma hora vai, né? Uma hora vai, com certeza. Bom, a casa própria veio. Caraca. E aqui, você esqueceu de contar que você já foi babá. No meu início, quando eu fui no banco... Você era babá? Eu era babá. Bem lá no início, eu fui babá. Foi meus primeiros trabalhos. Eu comecei com 13 anos, né? E eu chegava em casa e dava o dinheirinho pra mãe, pra ajudar. E depois eu tive um outro. Eu tive uns 2 ou 3 trabalhos de babá antes
Na verdade, o meu último trabalho de babá, eu lembro, eu disse para ela, era a Sônia, eu quero fazer cursos de secretária. Tinha um combo lá numa escola da cidade. Só que eu não tenho como pagar. Ela disse, eu te ajudo. E ela deu cheques na época. Foi meu último trabalho de babá. Ela deu cheques para me ajudar a fazer os cursos para entrar no mercado de trabalho. E aí foi dali que eu comecei a fazer curso e que fui parar no curso de manicure e pedicure iniciante. Que legal. Quando passou o luto, o câncer da sua mãe, veio a pandemia. Exatamente. E nesse momento eu entendi que eu não estava brincando de casinha. Mas ali você já estava mais forte. Já estava mais forte e eu disse, gente, agora o negócio é sério. Seríssimo. Porque eu entendi lá dentro que aquelas pessoas dependiam daquele espaço. E agora, o que eu vou fazer? Todo mundo em casa, né? Você tinha uma equipe de quantas pessoas? Eu acredito que nós estávamos em 6 ou 7. Uau. Tipo, o que eu faço com 7 famílias? Isso. Esse é o pensamento, né? O que vai ser? Porque, ok, amanhã ou depois eu entrego a sala, me enfio num cantinho, não se sabe. Eu tenho a minha casa. Tenho minha casa, para algum lugar eu vou. Mas e essas pessoas? Como que faz? Todo mundo, assim, de última hora. Não é bem assim. A gente sabe que abrir um negócio não é. Eu só tinha 2 alternativas. Ou eu entrava na loucura da pandemia, que eu não tô desdenhando o que foi, mas ou eu entrava naquilo ou eu fazia alguma coisa. Ação, de novo, né? Tinha que tomar uma decisão e agir rápido. Mas eu não sabia por onde começar. Eu não fazia ideia. Aí começou a aparecer, eu já acompanhava na época o Wendel Carvalho. Começou a aparecer o patrocinado dele dos 5 Liberdades. E eu só tinha o saldo no cartão de crédito exato do valor do curso. E eu disse, cara, eu não posso. Eu não posso gastar isso aqui. Como é que eu vou gastar? Gente, eu não tenho de onde tirar mais. E aí, como é que eu vou fazer esse curso? E eu ficava me revirando na cama. Não, mas se eu ficar desse jeito, por sei lá quanto tempo, eu vou ficar louca. Sem contar que eu fazia, alguns atendimentos. Depois de um período, em casa eu fui fazendo. E eu disse, se alguém reclamar, eu vou dar meus boletos, né? Porque não tem como. Tá reclamando de eu atender? Toma aqui meus boletos e paga. Pega meus boletos e paga, minha filha. Porque, né? Um que outro, com muito cuidado, higienizando, fazendo tudo, eu fiz. Mas não era o suficiente. Eu tinha que me ocupar a cabeça, porque eu sei que quem manda é isso aqui. E a sua equipe? Cada um no seu canto, vivendo do seu jeito, uma ajudando o marido, a outra também, a família em casa, sabe? Cada uma tomou um rumo ali, mas todo mundo preocupado, né? E aí fiz o curso, comprei o curso, estudava que nem louca, mas louca. Vídeo, anotação, só trocava de pijama, sabe? Dentro de casa. E eu comecei a entender que eu tinha uma empresa, mais ainda, mas que eu tinha muita coisa para fazer. Biografia de Instagram, localização do Google, avaliação, tudo isso eu fui aprendendo ali dentro, sabe? A questão da experiência, do que vender, de não sei o quê. Ou seja, você usou o tempo que estava todo mundo em casa enlouquecendo e falou, vou estudar. Vou estudar. Porque eu vou sair disso aqui. Fui estudar rapport, fui estudar... Gente, só fui. E eu lá na empolgação e as gurias meia cabisbaixo. Gente, vamos lá, é isso, tem que fazer isso, agora eu vou fazer aquele outro. E as coisas foram voltando. Então, quando voltou... eu estava com boa parte da casa organizada e com muita ideia para pôr em prática. Então, eu tinha tanta ideia que foi a época que eu mais dei curso. Nossa, eu dei muito curso, e eu fiz na época até os online. Botava lá o celularzinho, às vezes o celularzinho até caía, porque eu não tinha o suporte. Botava lá o celularzinho, fazia mentoria online, falando do que eu tinha aprendido, né? E eu acompanhava muitas lives online que ensinava unha, então eu acredito que não é todo mundo que acompanha, então eu fiz a oportunidade, só fui.
Ali eu tive meu primeiro carro, que era meu sonho, um Cinquecento. Olha só. Comprei meu carro na pandemia, gente. E daí, em partes, eu me culpava até, sabe? Gente, como assim, né? Tá, mas foi. Que culpa, amiga. Você estava fazendo, você estava vivendo. Mas é que era estranho, porque no meu meio, as pessoas estavam tentando se reerguer e eu estava comprando carro. E eu não tinha nem carteira. Tu entendeu? Porque eu comprei o carro porque Deus põe o chão. Apareceu a oportunidade. Eu disse, gente, é esse, eu não posso perder. Deixei na garagem, fui fazer carteira 2 meses depois. Entendeu? Então eu tava muito contra a maré, assim. Mas foi. Eu lembro muito de que na época da pandemia eu fui no meu dermatologista, doutor Alessandro Alarcão, extremamente inteligente, focado e tal. E ele falou pra mim, como é que tá seu negócio? Eu falei, olha só, doutor, vou ser bem sincera. A gente abre escondido, quando dá, do jeito que dá. Ele também tava me atendendo. E ele falou pra mim o seguinte, falou assim, olha só, quem está se virando na pandemia, quem tá tentando, quem tá estudando, quem tá correndo atrás, a hora que isso tudo acabar, vai decolar. Quem tá trancado em casa, com medo, vivendo o desespero, tem um grande risco de se afundar. E eu pensei comigo, bom, então tô no caminho. Gente, eu não tenho vergonha de falar. Não tenho vergonha de falar. A gente ia pra empresa todos os dias. A gente atendia cliente com todo o cuidado do mundo, escondido, com todas as cortinas fechadas. Eu lembro que um dia a polícia tava do lado, de frente, fechando a loja da frente, e a gente apagou todas as luzes, pediu ao cliente, nós todo mundo escondendo dentro do banheiro, ficou todo mundo ali quietinho enquanto a polícia ia embora. Não tenho vergonha de falar. Eu tinha uma equipe, eu tinha um monte de nail designer precisando de produto, eu tinha que enviar esse produto para elas trabalharem, porque elas iam passar fome. As clientes queriam fazer as unhas, desesperadas para fazer as unhas. Material. A gente ficava todo mundo ali preparado com touca, com máscara, com óculos, com tudo. Todo mundo que chegava, lavava as mãos ali com muito álcool na entrada, entrava, a gente mal conversava, usava a máscara assim, mais aquela de acrílico em cima, colocava a máscara na cliente. E a gente precisava passar por isso. E a gente passou. E eu lembro que com Covid, eu dei Covid. Quando eu dei Covid, a minha família toda deu. E era quem trabalhava no estoque, minha família. Então a gente estava com Covid, mas a gente entrava todo mundo dentro do carro, ia pro estoque, separava os produtos de todo mundo, mandava produto para todo mundo, voltava para casa e descansava à noite. Tava todo mundo com Covid, a gente ia, só entrava pro nosso estoque, fechava tudo, deixava tudo fechadinho, tá todo mundo contaminado ali mesmo, a gente mandava todos os produtos, limpava tudo para mandar ali pro correio, colocava lá de fora, o cara do correio só pegava lá de fora com muito álcool e tudo. E foi assim. E a gente passou. Eu lembro também que teve semanas que eu atendia só durante o dia. Porque como o prédio tem todo o vidro, né? Se acendesse as luzes à noite, nós ia, né, ser visto lá. Mas eu atendia também, não tinha como. Era impossível se manter. O que eu vou fazer? Eu vou passar fome? Vou deixar todas as nail designers que estão precisando de produto agora para atender passar fome? Não tem jeito, gente. E ali é curso online o tempo todo, um atrás do outro. Assim, ó, eu colocava o iPad para filmar a unha e o celular para eu ver a aluna fazendo a unha, sabe? E aquilo ali era um dia atrás do outro, enquanto eu estava ali dando curso online, a Jéssica estava lá embaixo atendendo escondida, e aí, enquanto isso, os meninos estavam lá no estoque enviando produto, tá? Sabe? Uma loucura, mas posso te dizer, foi o ano que a gente mais vendeu produto em toda a nossa história. Foi o ano de pandemia. Olha só. Você vê como nós manicures somos fortes, né? Demais. Muita gente ficou dentro de casa apavorado, desesperado, com medo e não conseguiu sair por meses. Eu conheço pessoas que não saíram de casa por meses. Conheço também. Que ficaram praticamente loucos dentro de casa, doente, depressivo, triste, com medo de tudo, com medo de qualquer coisa. E a gente precisava passar por isso. E foi uma época triste, devassaladora, muitas perdas, mas eu posso dizer que foi o ano que a gente mais vendeu produto. Ou seja, foi o ano que as manicures mais trabalharam. Mas se reinventaram, né? Se reinventaram. Porque o que tinha de informação na internet era demais. Live. Então, assim, graças a Deus, a gente aproveitou muito essas lives para aprender cada vez mais. Então, assim, eu percebo que depois da pandemia, a técnica
melhorou demais, porque era muita live de técnica. Você entrava ali, eu Era tava dia, fazendo noite, acrílico, madrugada, e não sei tudo. quem fazendo gel, e a Lilian Vieira fazendo decoração, e todo mundo ali live. As manicures entravam, elas não sabiam qual live que elas entravam. Qual que eu vou entrar, meu Deus do céu? Sim, porque às vezes batia no mesmo horário. Um monte no mesmo horário. Eu vou entrar em uma, vou entrar na outra. Quando eu percebi que todo mundo fazia live naquele horário, à noite, falei, eu vou fazer a live durante o dia, tá todo mundo em casa e tal. Eu comecei a fazer live durante o dia. Então, assim, foi uma época onde muita gente se especializou, né? E por isso que você comprou seu carro. Não se sinta culpada, amiga. Você estava ali fazendo o seu, você não estava atrapalhando ninguém, você estava tentando, você estava salvando sua equipe talvez também. A palavra nem é culpa, era um sentimento estranho, né? Mas, eu entendo. Nossa, mas foi lindo. Eu entendo. Hoje, seu estabelecimento tem 13 anos. Tem 13 anos, vai fazer agora, final do ano. E o Up, beleza, mais bem-estar. E o Up, você pra cima, né, Mi? Então, cima. Tem um significado enorme esse nome pra mim. Você sempre se colocou pra cima, né? Sempre, sempre, verdade. Mesmo quando as coisas estavam, assim, desesperadoras pra você, você pediu ajuda pra ele e falou, Senhor, eu preciso sair dessa. Sempre se colocou pra cima. E é engraçado porque as clientes vêm no salão e elas sentem essa energia, essa conexão. E se tá triste, vai sair feliz. Se tá, sabe? É que o nome já te traz isso, né? Poxa, se é um lugar pra eu ficar pra cima, não tem como eu chegar aqui e ficar assim. Difícil. A escolha desse nome foi incrível. Como foi? Foi uma cliente que me ajudou na época. A gente começou a blefar e ela é muito criativa, muito. A gente começou a blefar e não saía, não saía. Num outro atendimento, e eu disse, o que você falou? E ela, não sei. Não era. Daí demorou um pouquinho para ela lembrar, porque era tanto insight. Daí eu disse, não é. E o Up? E eu, isso, o que é o Up? Aí ela disse, não, significa você pra cima. É isso, essa sou eu. Que legal. Aí foi decidido, batizado o nome. Como, além da fé, o que você acha que te manteve de pé, quando tudo parecia que ia desmoronar? Ai, minha vontade. Não tem além da fé? Tem, né? Mas assim, não existe, porque, né? Mas se fosse encontrar alguma coisa, era a vontade de fazer a diferença, sabe? Não só para mim, mas para minha família. Hoje, sabe, apesar de todos os perrengues, eles também estão numa situação melhor de vida, né? Eu sou a irmã mais velha, então minha irmã é cabeleireira, tem o espaço dela. Meu terceiro irmão é barbeiro. Há pouquíssimo tempo, inclusive ele há 2 anos só, sabe? Já tá ficando super reconhecido também. Hoje minha mãe tá num trabalho melhor, sabe? Então eu acho que manter a fé, mesmo em dificuldades, ela é indispensável. Agora, botar o pezinho, né, é o que faz a diferença. Então, sempre tudo que eu fiz não foi pensando só em mim, muito na minha família, baseado em tudo que a gente passou lá atrás. E ver isso hoje é porque se torna uma inspiração, né? Eles me falam isso. Então, eu me sinto uma inspiração, não só dentro da minha casa, como fora. Seus irmãos seguiram o seu exemplo. Né? Você teve muita conquista, muito bem material. Você também conquistou muitos sorrisos das suas clientes. Você consegue descrever um momento que você viveu e que foi extremamente inesquecível? Um momento da minha vida, assim? Um momento ali, voltado para sua carreira. Você falou, cara, isso é inesquecível. Isso aqui, nunca imaginei que eu fosse viver. Eu acho que foi a primeira Formaster. Sério? Porque eu queria tanto participar. Era um sonho que eu ficava sempre tentando. Mas parecia que nunca era a minha vez, sabe? Nunca ia chegar. Para mim, foi um marco, assim, a Formaster. É um sentimento diferente de pertencimento, Cara, tô validando o que eu fiz lá atrás, da turminha lá de Caxias, sabe? Não sei te explicar. Para mim foi a Formaster. Foi, assim, me significou muito. Muito mesmo, Mi. Caraca. O que você sentiu lá dentro?
Cara, eu tô aqui. Tipo assim... Realização com pessoas da mesma mentalidade, aquela energia, o contato com as pessoas, o carinho, né, teu, de toda a equipe, porque eu não tenho uma vivência muito grande fora do meu trabalho, enfim, eu não tenho esse contato. Mas quando eu cheguei na Formaster, que eu senti aquilo ali, a conexão com as meninas, as trocas, as ideias, uma falar a dor da outra e se trocar, para mim foi uau, eu não tô sozinha, sabe? Conexão. Que massa. Para mim foi desse período todo, acho que foi a Formaster. O que você acredita que toda mulher empreendedora precisa ter? Toda mulher empreendedora, persistência, né? Persistência, ter consciência que as coisas não vão ser da forma perfeita de como a gente planeja e que o que importa não é o fato, mas sim como você olha para ele. Uau. Né? Eu acho que tudo é uma questão de como você olha para a situação, né? A gente não tem problema, a gente tem situações que a gente não sabe resolver. Então, é só aqueles probleminhas de matemática que a gente lia no quadro e não sabia, e tinha que pensar para resolver. Então, eu aprendi, né? E dou de dica para quem empreende mudar o óculos, né? A forma como você olha para as coisas. Gostei dessa colocação, gente. Olha só, é o problema de matemática. Né? É aquele probleminha que a gente via. Colocava lá no quadro, você olhava de primeiro e falava assim, não tem ideia como que faz isso aqui. Gente, por onde começa esse probleminha? Mas não aí, era? quando você começava, o resto ia fluindo. Exato. É isso. Cara, você resumiu a nossa vida. Né? Eu gosto dessa nossa vida dinâmica. É um problema de matemática. É um problema de matemática. É só começar a resolver que no fim você tem o resultado. Aquele que vinha escritinho, lembra que a professora dizia? Se você tem 6 ovos, não sei o quê, o fulaninho come 2 e não Quando sei o quê. Quando a gente lê a primeira vez, a gente não tem ideia do que você aqui está falando. Isso. Vamos começar por partes? Vamos resolver esse para eu chegar. Isso, prioridades. E as coisas vão se alinhando, e a fé junto, e a coisa resolve. Para quem está ouvindo hoje e pensa que o sucesso é sorte, qual é o recado que você deixa para essa pessoa? Ai, gente. Porque a gente ouve isso o tempo todo. Eu ouço. Ai, a Michelle teve sorte, porque quando ela começou tinha pouca gente aqui. Ai, a Michelle teve sorte, porque a família dela ajudou ela. Ai, a Michelle teve sorte, porque o marido dela estava com ela. Ninguém fala sobre as dores, sobre os choros, sobre os dias perdidos. Ninguém. É sorte. Alguém se deu bem? É sorte. Você sabe que é engraçado que eu nunca falei assim, a pessoa teve sorte, a pessoa teve isso ou aquilo. Eu costumo dizer que eu sempre fui muito de perguntar, como você mesma sabe, falou de você outro dia. Então, antes de dizer que a pessoa teve sorte, eu sempre fui, o que você fez para chegar nisso, nisso e nisso? Então, não é sobre sorte, nunca vai ser sobre sorte. Porque não existe acaso. Então, hoje, é a mesma coisa a história da minha casa, que é uma coisa que eu sei que é a realização da maioria das pessoas. Quem olha, talvez vai dizer que é sorte, mas olha quanta coisa aconteceu antes. É sorte. Ninguém viu uma menina de 16 anos que foi no gerente da Caixa perguntar para ele como comprava uma casa. Você tem coragem de ir lá e fazer? Então, a sorte, ela tá ligada a você mesma, com o que você está disposto a fazer por si. E refletir no resto, né? Não tem nada a ver com a sorte. É sobre isso. É sobre você mesmo e o que você está disposto a fazer. É sobre isso. Uma menina que comeu meio miojo. Hoje está aqui, com espaço. Gente, eu não sei se minha mãe sabe dessa história. Quando ela ouvir, ela vai chorar. Eu acho que minha mãe não sabe. Engraçado você tocar nesse assunto, porque um pouco tempo atrás, meu pai me ouviu contando uma história sobre momentos em que realmente teve uma situação, vou dividir com você. Teve uma situação na minha vida que foi bem desafiadora. O Felipe era pequeno, dividia aluguel eu, minha prima e um amigo do interior que tinha vindo para tentar jogar futebol aqui. E esse menino trabalhava com som à noite, então ele viajava com o pessoal que trabalhava com evento.
Eu vivia desempregada. Minha prima também tentava ali vender ali num camelódromo e tal. E eu vivia tentando fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Tive telemensagem, arrumava emprego, saía e aquela coisa. E aí, num momento, a gente tinha 50 centavos e um pouquinho de arroz. Nossa. Minto. A gente tinha R$2 e pouquinho e um pouquinho de arroz naquele dia. E aí eu peguei e falei, cara, o que a gente vai fazer para esse menino comer? E nós três, né? Lógico. Eu falei, bom, R$2, 2 e pouquinho aqui, dá para eu comprar uma sardinha. Eu tenho um pouquinho de arroz, vou fazer um arroz. Arroz e sardinha é super gostoso. Eu particularmente amo. Não é extremamente saudável, mas é comida e ele vai se alimentar. E tipo assim, sabe aquela coisa de que, e a janta? Não, a gente vivia aquele momento. Quando você tá nesse momento de desespero, você vive um momento. Você nem tá pensando no que você vai comer amanhã. Eu preciso pensar no que eu quero comer hoje, no que eu vou conseguir comer hoje. E o Felipe era bem pequeno. E, cara, era o único arroz que eu tinha. E era uma lata de sardinha. E eu não sei porquê, mas na hora que eu misturei, a sardinha estava estragada. Ah, não. E aí, naquele momento, eu falei, e agora? Eu, meu amigo e minha prima, reviramos a casa de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Para achar uma moeda. E a gente achou uma moeda de 50 centavos. E naquele dia, aquela moeda de 50 centavos comprou uma bolacha recheada pro Felipe. Ai. E foi o que deu. Uma bolacha recheada. E assim, Deus é tão maravilhoso, que ele comeu aquela bolacha recheada e eu tava ali no sofá no final da tarde e aí eu já comecei a pensar o que a gente ia comer na janta. E eu escutei um barulho no portão, fez um barulho no portão, eu falei, vou lá ver o que era. E quando eu cheguei lá, tinha uma caixa cheia de comida. Nossa. Feijão, arroz, carne, tudo. Perguntei para as minhas vizinhas, perguntei para todo mundo que eu podia, que tipo, sabia que passava pela cabeça das pessoas que aquilo ali estava acontecendo e ninguém sabia. Ninguém falava, não fui eu. Então, assim, até hoje eu não sei quem foi. Eu sei que Deus mandou um anjo, foi lá e colocou aquela comida. Mas nem sei como que eu comecei essa história. Da história que a mãe não sabe, né? E aí meu pai, ouvindo isso esses dias, falou assim, minha filha, como é que você passou por isso e não me ligou? Meu pai morava no interior, trabalhava dirigindo ambulância, eu sabia de todo o esforço e dedicação da vida dele ali, para seguir com as coisas dele e tudo. E eu poderia ter ligado. Eu poderia ter chamado. Mas muitas das vezes a gente pega o problema, bate no peito e fala, é meu, eu tenho que resolver, que foi exatamente o que você fez naquele momento. Fala assim, e agora, como é que eu saio disso? Eu não vou voltar para casa da minha mãe. Eu me coloquei nisso, eu tenho que sair disso. E eu tinha me colocado naquilo, porque eu tinha saído de um emprego bom que eu tinha. Então eu tinha que me virar, sabe? E aí... Assumir a responsabilidade. Sofri, foi desafiador, foi, mas passou, cara. E aí, depois daquilo, graças a Deus, eu arrumei um emprego e tudo. Mas é isso. É sobre assumir responsabilidades. Ai, é doido, né? É doido, né? E aí, tipo, a gente conversando, vem umas histórias assim na cabeça da gente. Fala, uai, isso aqui é bem parecido. O que eu vejo da gente é que todo mundo que senta aqui, a gente tem uma história muito parecida. É que a prosperidade, ela vem para quem realmente tem coragem, vai lá e corre atrás. Deixa um recado para as iniciantes. Começando agora, o que eu faço? Será que isso dá dinheiro? Como é que vai ser? Vai ser tudo fácil? Amanhã minha agenda tá lotada. Então, sabe, eu tenho um defeito ou talvez uma qualidade que, inclusive, quando meninas vêm me procurar para fazer curso, eu pergunto, você gosta? Ou você tá fazendo pelo dinheiro? Porque eu acredito que tudo que você pensando no dinheiro, você não vai ter sucesso. Então, eu nunca pensei dessa forma. A minha profissão, o meu espaço, é por amor. Eu posso fazer qualquer outra coisa. E eu vivi essa experiência lá no início. Então, mas eu nunca pensei no dinheiro. O dinheiro, eu sempre disse lá dentro do espaço, o dinheiro é a consequência de qualquer coisa, seja manicure e vender pipoca na praça. Eu acho que, independente da profissão, né, mas falando, claro, da nossa,
tem que ter amor, tem que ter carinho. Você tá criando conexão com a pessoa que tá na tua frente, ser ouvinte, sabe? Se você tá conectada com isso, pode ter certeza que a tua agenda tu não vai dar conta, o sucesso tá garantido, ampliação, mas é com o coração que tem que agir nesse momento de início, principalmente, e depois se manter, né? Porque a constância é o que nos torna, né, quem a gente é hoje. É sobre isso. Quando a gente coloca o coração, tudo dá certo. É isso. Meu amor, foi uma honra te receber aqui. Muito obrigada por dividir com a gente a sua dor, contar pra gente sua superação. Eu tenho certeza que o WeUp vai muito mais longe do que você imagina, porque principalmente hoje que a gente está vivendo numa terra de robôs, onde tem amor, sempre vai liderar. O amor sempre vai tomar conta de tudo. Então, parabéns por tudo que você venceu, por tudo que você ainda vai vencer, pela mulher que você se tornou, pela profissional que você é. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada eu pela oportunidade, pela tua coragem. Você sabe, acho que você está cansada, mas eu preciso te dizer que você é a nossa inspiração. E eu tenho certeza que você foi a responsável por me proporcionar tudo que eu vivo hoje e a pessoa que eu também me tornei, porque a gente não vai lá contigo e aprende só a fazer unha, técnica, né, ou hoje se posicionar no nosso trabalho ou nas redes sociais que seja, mas a gente aprende a ser humana. E eu aprendi muito com você através do teu coração doce e com esse propósito de realmente se doar. Obrigada, meu amor. Aprendi muito mesmo. Obrigada, de verdade. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo, fiquem com Deus.